Por onde eu começo o meu TCC? Essa é uma das questões mais colocadas nas nossas redes sociais pelos nossos seguidores. E muita gente diz para você começar pelo referencial teórico, pela metodologia, mas do nosso ponto de vista, você deve começar por um ponto bem diferente desse. Então, o primeiro passo para começar o TCC é cuidar da sua mentalidade, ou seja, eliminar ou neutralizar crenças limitantes, como, por exemplo, pensar que eu não sou capaz de escrever o TCC. E o segundo passo, nesse ponto de cuidar da sua mentalidade, é importante organizar o tempo de descanso durante a elaboração do TCC, para que isso não venha a prejudicar o seu ânimo ou o seu humor. Muita gente diz o seguinte, né, que você deve lá começar pela leitura, pela metodologia, mas para mim um ponto primordial é a pessoa saber que ela é capaz de realizar o TCC, porque quando a pessoa já acredita que ela não é capaz de realizar o TCC, certamente ela vai ter muitas dificuldades, porque ela já está imaginando desde o início que ela não é capaz de fazer. E um outro ponto também muito fundamental é esse tempo de descanso. Porque nós somos seres humanos, então não tem como a pessoa ter produtividade 24 horas por dia. Aliás, a produtividade ela também está relacionada ao descanso. Quando eu descanso adequadamente, eu consigo produzir mais. E o que a gente vê comumente é que muita gente ou deixa para a última hora, porque vai levando essa crença limitante de que não é capaz, e depois no final tá cheio de serviços, cheio de tarefas, cheio de demandas a fazer e aí não consegue fazer adequadamente, e isso sim onera essa pessoa. Se ela tivesse organizado o tempo dela, ela teria feito com mais calma, melhor e com esse descanso que é tão necessário. Isso é tão verdade que às vezes você está lá com uma dificuldade, quando você para, você vai, toma uma água, descansa, volta, ou a depender da dificuldade. Quando você dá um dia para o outro, você vai lá e fala, nossa, era até simples de resolver, mas sua mente estava tão cansada, você estava tão cansado, que aquilo te pareceu um problema quase intransponível. E, na verdade, às vezes era só cansaço. Então, o primeiro passo para iniciar o TCC é cuidar da sua mentalidade. E muito correlacionado a isso, um segundo passo, né? E aí eu vou voltar ainda nesse primeiro passo. Então, pense, o primeiro passo é cuidar da minha mentalidade, é saber que eu sou capaz e saber que nesse processo não adianta eu acreditar que eu vou escrever um TCC em uma única sentada. Eu tenho que organizar para que eu tenha também tempo de descanso. E muito correlacionado a isso é a ideia de criar um cronograma. Você definir um tempo por dia e dias na semana para você se dedicar ao seu TCC. Organizar o tempo para leitura, para realização de pesquisa, para escrita do TCC e para revisão. Então, você tem que fazer isso de um ponto de vista realístico. Você tem que pensar dentro da minha semana, dentro do tempo que eu tenho, como eu vou me organizar. Não adianta você pensar assim, eu trabalho a semana toda e aí no final de semana eu vou pegar 48 horas e vou escrever o TCC. Isso não existe. Então, se você tem só o final de semana, você vai precisar de mais tempo ao longo de meses para poder organizar esse final de semana, porque ninguém consegue sentar às 7 horas da manhã, começar a escrever um TCC e ir até meia-noite. Isso não existe. Isso é um sonho, não é uma realidade. Então, dentro da sua realidade, dentro das suas tarefas, dentro do seu lazer, dentro do seu convívio social, como você vai se organizar? Quantas horas? E aquelas horas, sim, vão ser sagradas para a dedicação para o TCC. Então, o primeiro ponto é eu pensar quanto tempo eu tenho por dia e em quais dias eu vou me organizar para pensar o TCC. Eu tenho segunda, quarta e sexta. Quantas horas? 1 hora na segunda, 1 hora na quarta, 1 hora na sexta. Então, esse é o meu tempo. Não, eu tenho todos os dias da semana, eu tenho todos os dias da semana e tenho mais tempo ainda no sábado e no domingo. Bom, tudo bem. Cada um tem a sua realidade. Dito isso, você olhando lá o horário, as horas, os minutos que você vai se dedicar para o seu TCC, não adianta só pensar assim, não, eu vou me dedicar meia hora por dia. Dentro dessa meia hora,
quais são as atividades que você vai fazer para o seu TCC. Você vai organizar tempo de leitura, para você ler a fundamentação teórica, os autores que você precisa usar, mobilizar no seu TCC. O tempo que você vai levar para realizar a pesquisa, porque tem gente que vai fazer uma pesquisa de cunho experimental. Então, ela precisa ir lá ao laboratório, ela precisa ir lá, por exemplo, se ela vai fazer uma pesquisa de cunho etnográfico, visitar uma determinada comunidade, visitar uma escola, a depender se ela tem que fazer entrevistas, ela vai ter que ir a uma determinada instituição. E o tempo de escrita do TCC. Quanto tempo eu vou me dedicar à escrita? Porque uma coisa é a leitura, outra é a realização da pesquisa, outra é escrever a pesquisa, escrever, que é relatar o que você foi lendo e pesquisando. E depois também um tempo para revisão, porque muita gente não se planeja para essa revisão. Seja a autorrevisão, se eu mesmo vou fazer a revisão, todo mundo tem que fazer, na verdade, uma primeira autorrevisão, mas, claro, eu posso também, se eu quiser, depois contratar um profissional para fazer a revisão. Lembrando que o profissional da revisão ele também precisa de tempo. Não adianta você imaginar que você vai entregar o seu TCC na segunda e vai enviar o seu TCC para o profissional fazer a revisão no sábado, porque ele não vai conseguir fazer. A revisão é um trabalho bastante complexo, bastante cansativo, e que também demanda muito tempo. Não é isso, Eletuse? Isso. E se alguém quiser aprofundar um pouco mais sobre a questão de como cuidar da mentalidade durante a elaboração do TCC, nós vamos deixar abaixo desse vídeo um link para outro vídeo que nós já gravamos sobre esse tema. E se alguém também quiser que nós aprofundemos um pouco mais sobre a questão do cronograma, deixe o comentário aqui abaixo, porque nós podemos gravar um vídeo somente como elaborar esse cronograma de preparação do TCC. Eu, por exemplo, quando eu estou nas aulas de seminário de monografia 1 e 2, eu trabalho muito bem essa questão do cronograma com os meus alunos. Inclusive, eu os oriento a preparar o tempo, organizar o seu tempo de estudo. Quantas páginas eu leio por hora? Quantas páginas eu consigo escrever por hora? Então, mais ou menos eu faço esse cálculo e coloco para que o aluno também se organize e saiba se organizar. Por quê? Porque muita gente quer ler um livro em 1 hora e é inviável. Então, a leitura acadêmica ela exige mais atenção, ela exige uma leitura rápida, claro, mas uma leitura também crítica e analítica ao mesmo tempo. E aí o aluno precisa se organizar no seu tempo para realizar essa leitura. Muitas vezes, uma leitura dinâmica não vai funcionar para um texto acadêmico. Então, quem quiser aprofundar um pouco mais sobre esse tema, de como criar um cronograma para a elaboração do TCC, deixe o comentário aqui abaixo, que nós podemos gravar um vídeo sobre essa questão. E aí nós já podemos passar... complementar essa questão da leitura, super interessante que você falou. Porque, assim, a pessoa tem que entender que existem diversos tipos de leituras, né? É claro que na nossa área de letras, de linguística, isso para nós é muito claro, mas talvez para outras pessoas não sejam. Existem diferentes tipos de leitura que demandam esforços cognitivos diferentes e tempos diferentes. Então, por exemplo, eu vou fazer uma leitura recreativa, eu vou sentar para ler um romance. Tudo bem, você vai ler o romance, você vai ler lá um número X de páginas, mas sem compromisso, muitas vezes, de fazer anotações, de fazer resumos, de fazer esquemas, e de pensar assim, tenho que articular isso com o meu TCC. Então, a leitura para o TCC ela é muito diferente. Né? A leitura acadêmica ela é muito diferente, porque daí nós lemos e já vamos pensando como eu vou articular aquilo com a minha pesquisa. E muitas vezes, inclusive, essa leitura acadêmica, ela nunca não, mas assim, muitas vezes uma única leitura não é suficiente. Às vezes eu preciso fazer uma primeira leitura para me aproximar daquele tema, se é um tema muito diferente do que eu leio comumente, e depois eu preciso de uma leitura para fazer anotações, para fazer esquemas, para fazer, enfim, anotações a partir das quais eu vá transpor, que eu vá correlacionar com o meu TCC. Então, assim, é uma leitura... Sim, pode falar. Que tem um tempo diferente, não é? Isso. E aí, a partir do momento que eu, primeiro, cuido da minha mentalidade, depois organizo o meu cronograma de estudos, o terceiro passo é elaborar um pré-projeto de pesquisa, que nada mais é do que o esboço inicial do TCC.
Então, esse pré-projeto, ele é a fundação do TCC. Se eu falho nesse pré-projeto, essas falhas vão persistir durante todo o percurso de elaboração do TCC. Mas aí, se eu já elaboro uma fundação bem estruturada, essa boa estrutura vai me ajudar a fluir na elaboração do TCC. Então, quando eu vou elaborar esse pré-projeto de pesquisa, a primeira coisa que eu preciso saber é qual é o gênero textual ao qual meu TCC pertence. É um artigo científico? É uma monografia? É outro gênero textual? Porque cada gênero textual vai demandar tempos diferentes e esforços diferentes. Então, eu já tenho que preparar isso desde a fundação. E, posteriormente a isso, quando eu já sei qual é o gênero textual ao qual o meu TCC pertence, então eu vou criar esse esboço inicial que nós chamamos de pré-projeto de pesquisa. Qual a sua Exato. sugestão sobre isso, Lucas? Não, eu concordo plenamente. Então, o primeiro passo, obviamente, é a pessoa saber qual é o gênero textual, o gênero discursivo, o gênero acadêmico em que ela vai realizar o TCC dela. Porque, sob a nomenclatura trabalho de conclusão de curso, sob a nomenclatura TCC, existem diferentes gêneros. O mais comum, que todo mundo até imagina que o TCC é a monografia de conclusão de curso, que é aquele texto mais extenso, que você vai abordar um tema. Então, você tem uma introdução, desenvolvimento, análises, discussões, conclusões. Esse é um dos gêneros. Mas o que nós temos assistido hoje é que algumas instituições, algumas universidades, algumas faculdades, elas também têm solicitado outros gêneros, como o trabalho de conclusão de curso. E isso, inclusive, não é nenhum problema, é uma possibilidade dentro do trabalho de conclusão de curso. Então, você vai ver instituições que pedem artigo científico, que é um gênero mais curto do que comumente é a monografia, mas ele tem aí uma outra estrutura, um outro modo de fazer. Sem contar outros cursos que têm outras demandas e que vão propor como trabalho de conclusão de curso outros gêneros ou até outras atividades, que não é necessariamente um texto escrito. E Então, aí, para o nosso aluno que já vem desesperado, Lucas, com essa dúvida, por onde eu começo meu TCC, nós estamos deixando aqui claro que para ele começar o TCC, primeiro ele vai cuidar da mentalidade, depois ele vai criar um cronograma de preparação de TCC e, em terceiro passo, vai elaborar esse pré-projeto de pesquisa. isso. E assim, isso é tudo muito importante, porque assim, primeiro assim, nossa, a gente recebe muito, estou desesperado. Primeira coisa, dá uma respirada, respira fundo, segura a emoção, né? Aí segura a emoção, vamos pensar esse TCC. Essa organização do cronograma ela é muito fundamental, porque ela também vai diminuindo essa ansiedade. Você vai vendo aquilo que você é capaz de fazer no tempo e também você vai conseguindo medir os seus esforços e as suas evoluções. Então, isso é muito importante. E um passo fundamental, claro, é ver qual gênero textual, qual gênero discursivo você vai fazer. Porque às vezes a pessoa está lá fazendo todo um projeto, pensando que vai escrever uma monografia de conclusão de curso, e quando ela vai ver, a faculdade pede um artigo científico. E aí Ou ela. vice-versa, porque imagine, assim seria até melhor, não é? Porque o artigo demanda menos tempo de trabalho, mas imagine que o aluno está pensando que é um artigo científico e se depara com uma monografia que tem uma extensão maior e demanda mais tempo e esforço, né? Então, essa questão de saber qual é o gênero textual ao qual o meu TCC pertence é muito importante, é um trabalho de base, é um trabalho de fundação, e eu preciso saber disso antes mesmo de elaborar o meu pré-projeto de pesquisa, que é esse esboço inicial do trabalho. Se alguém quiser ver mais alguma questão sobre, ou aprofundar um pouco mais sobre esse tema do pré-projeto de pesquisa, nós temos 3 vídeos e vamos deixar também o link aqui abaixo para que vocês vejam esse passo a passo de como elaborar o pré-projeto de pesquisa. Mas aí, como dica bônus do vídeo de hoje, nós já vamos dar mais ou menos, apresentar o passo a passo que o aluno que está desesperado para iniciar o TCC precisa percorrer para dar esses primeiros passos na elaboração do seu TCC. E aí é pensar esse esboço inicial do TCC. Então, aqui nós trazemos apenas em tópicos, que nós vamos apenas
ler e comentar brevemente, mas nós vamos deixar na descrição desse vídeo 3 vídeos em que nós falamos detalhadamente sobre cada um desses aspectos. O primeiro é escolher o tema, depois elaborar a sua justificativa ou pensar a sua justificativa, definir o problema de estudo, formular os seus objetivos, definir a metodologia, elaborar o cronograma da pesquisa, diferente do seu cronograma de realização da pesquisa, como você vai mostrar para o outro se vai realizar a pesquisa, isso está lá no vídeo, e estruturar o referencial teórico. Não é isso, Aretusa? E aí, para escolher o tema, existe passo a passo, inclusive depois nós podemos até criar um vídeo aprofundando sobre essa questão de como escolher o tema, mas uma dica super importante para como escolher o tema é um tema que você tenha afinidade, um tema que seja necessário trabalhar, porque além da afinidade, que haja essa demanda, essa necessidade, e um tema que você goste. Então, juntando esses 3 pontos, a tendência de você encontrar um tema bom, além do mais, um tema que exista material teórico disponível e acessível sobre ele. Então, são questões básicas de quando eu vou escolher o tema. E aí, posteriormente, eu preciso justificar a importância desse tema para o meio acadêmico, para o meio científico, para a instituição de ensino na qual eu estou cursando a minha graduação. Então, eu preciso também justificar esse tema. Quando eu vou falar de tema, eu respondo a pergunta: o quê? Sobre o que eu vou estudar? Sobre o que eu vou falar? Mas aí, quando eu vou justificar esse tema, eu vou falar o porquê. Por que que é importante realizar esse estudo? Por que é importante realizar essa pesquisa? Sim, e aí você vê, né, Netus, por exemplo, a questão da definição do problema de estudo. O que é que eu vou estudar? Quais são as minhas perguntas norteadoras na minha pesquisa? Esse é um ponto tão fundamental que eu insisto. Muitas vezes nós vamos avaliar projetos de pesquisa ou já pesquisa realizada, como um TCC, como uma tese de doutorado, como uma dissertação de mestrado, um trabalho de conclusão de curso do gênero monografia de conclusão de curso, em diferentes níveis, seja de graduação, seja de uma especialização, e você não vê ali explicitamente, porque tem que estar explicitamente para o outro qual é o meu problema, qual é a minha grande questão, o que eu pretendo responder com aquele trabalho. Então, a pessoa precisa trazer isso muito evidentemente. Qual é o problema, né? E, relacionado a isso, quais são os meus objetivos? Como eu vou conseguir chegar à solução desse problema que eu coloquei? Isso também muitas vezes não está. Então, quando isso não está bem colocado, são projetos mal avaliados e gêneros acadêmicos mal avaliados. Você vai ter o seu TCC mal avaliado, a sua dissertação de mestrado mal avaliada, a sua tese de doutorado mal avaliada. E no caso do projeto, também é algo muito crucial, porque por vezes isso vai impedir que você ingresse, por exemplo, num programa de pós-graduação, seja numa especialização, seja no mestrado, seja num doutorado. E isso é tão recorrente porque eu sempre participo de processos seletivos, enquanto avaliador, enquanto professor, e aí eu vejo mesmo lá no doutorado, que supostamente a pessoa já passou por gêneros textuais acadêmicos, e ela não traz para nós, não traz para o avaliador esses aspectos tão importantes que eles têm que estar explícitos, mostrados para o avaliador. Porque daí você, digamos assim, a hora que você mostrou para o avaliador pode discordar do seu objetivo, mas ele não vai criticar que não exista objetivo. Ele pode discordar da sua formulação do problema, mas não vai falar que não tem um problema. E não ter um problema, não ter uma formulação é algo muito mais grave do que ter aquele problema, ter aquele objetivo não tão bem elaborado, porque geralmente isso vai ser diluído, vai ser contornado no próprio processo de realização daquela pesquisa. E aí, para ir finalizando esse esboço inicial, que é o pré-projeto, é importante também colocar a metodologia que eu vou responder, como eu vou elaborar essa pesquisa e deixar essa metodologia bem elaborada. Por quê? Porque muitas vezes o aluno esquece dessa parte metodológica, só que o trabalho científico, ele é científico porque segue uma metodologia. Então, dizer como eu vou seguir esse trabalho, como eu vou realizar essa pesquisa, é um fator definitivo para a qualidade do seu trabalho. E na sequência, como o Lucas colocou anteriormente, elaborar
obviamente, o cronograma da pesquisa, em quanto tempo essa pesquisa vai ser elaborada e qual passo a passo, e para finalizar, estruturar o referencial teórico desse estudo, não é? Então, por exemplo, na elaboração de um pré-projeto de pesquisa, eu oriento que minimamente o aluno comece com pelo menos 5 referenciais teóricos para começar a ler, mobilizar os conceitos daquele referencial teórico e articular no seu texto de início, que é essa base, que é esse esboço inicial que nós chamamos de pré-projeto. Então, aqui, para deixar bem claro, para quem ainda persiste com aquela dúvida, e aquela dúvida um pouco desesperada, por onde eu começo o TCC? Primeiro, cuidar da mentalidade e não ficar ansioso, porque com essa ansiedade, ela só vai dificultar realmente a produção do TCC. Segundo, criar um cronograma de estudo. Quanto tempo eu tenho disponível para elaborar o meu TCC e como eu vou diluir esse tempo na elaboração desse TCC. Isso é muito importante para que haja sucesso na elaboração desse trabalho de curso. E o terceiro passo seria a elaboração desse pré-projeto de pesquisa, que é esse esboço inicial, que, como nós colocamos aqui, tem esse passo a passo: escolher o tema, elaborar uma justificativa, definir o problema do estudo, formular os objetivos, definir a metodologia, elaborar um cronograma de pesquisa e, por último, estruturar o referencial teórico, que nós orientamos que tenha pelo menos 5 referenciais teóricos para iniciar e dar esse pontapé inicial ao trabalho. Você gostaria de acrescentar algo mais, Lucas, sobre esse vídeo, sobre essas questões? Eu vou pedir para você que nos acompanhou até aqui, por favor, deixe o seu like se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com aqueles colegas que estão aí também desesperados, sem saber por onde começar a elaboração do TCC. Aproveitem os vídeos que nós vamos deixar na descrição. Todos esses vídeos, certamente, inclusive esse, vão te ajudar na elaboração de um TCC com muito mais tranquilidade e com um resultado muito melhor, porque é um resultado que você vai levar para a vida. Você vai ganhar uma autonomia, não só para desenvolver o seu TCC, como para desenvolver outras pesquisas futuras em outros níveis, como mestrado, como no doutorado, como nós também aqui já vimos, né, nos depoimentos de alunos que empregaram, que usaram e que estão bastante satisfeitos com o método TCC 360. Eu acho que é isso, Edetusa. E eu gostaria de agradecer quem ficou conosco até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.